Bem-vindos à aula de função de duas variáveis reais a valores reais, onde o tópico abordado vai ser o tema derivadas parciais. Bem, primeiro vamos fazer a definição do que vem a ser a derivada parcial de uma função real de duas variáveis reais. Então a gente vai fixar um ponto AB que esteja no interior do domínio de f. Sempre quando falarmos de derivadas parciais em um ponto, esse ponto sempre vai ser um ponto interior ao domínio. Somente nesses pontos que fazem sentido falar de derivadas parciais. Então, já que a gente fixou o ponto AB, a gente vai fixar o B. E fixando o B, a gente tem uma função de uma variável g de x dado por f de x b. Reparem que somente a variável x está variando, porque o b está fixo. Então a gente tem uma função de uma variável real a valores reais. A derivada dessa função, caso exista, é o que a gente vai chamar da derivada parcial de f com relação a x calculada no ponto AB. A gente tem duas notações, ou del f, del x em AB, ou del z, del x com traço em x igual a y igual a b. Então segue da definição o que vem a ser a derivável parcial de f com relação a x no ponto AB. É o limite de quando x tende a a de f de xb menos f de ab x menos a. O b está fixo e a primeira variável está variando. O nome mais correto, do meu ponto de vista, seria a derivada parcial de f com relação à primeira variável. Então a segunda variável está ficando fixa. Isso a gente chama de A, o subconjunto dos pontos do domínio de f, tal que a derivada parcial existe nesse ponto. Então a gente tem a definição de uma nova função de duas variáveis reais a valores reais, del f, del x, definida nesse conjunto A. Justamente por isso daqui que vocês devem ter em mente que quando a gente fala del f, del x, a gente está fazendo a derivada com relação à primeira variável. E aqui esse xy é o ponto aonde que a gente está calculando. Então esse x é diferente desse x. Esse x aqui está falando que a derivada parcial é em relação à primeira variável. E esse xy aqui está denotando o ponto aonde que nós estamos calculando a derivada parcial. De um modo totalmente análogo, a gente define a derivada parcial de f com relação a y no ponto AB. Dessa vez, a gente fixa a primeira variável e na segunda variável a gente tem uma variação de y para b. Então, em termos de cálculo, a derivada parcial não traz nenhuma novidade com relação ao cálculo 1. É simplesmente fazer a derivada de uma função de uma variável real a valores reais. Então, tudo que a gente aprendeu no cálculo 1, a gente pode utilizar. A diferença é que quando a gente calcula a derivada parcial de f com relação a x em AB, o nosso mundo está restrito no plano y igual a b. Então é como se a gente tivesse o plano cartesiano, só que agora tendo y igual a b. E quando a gente calcula a derivada parcial de f com relação a y, o nosso mundo está restrito no plano x igual a. Então vamos ver alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo é a função f de xy igual a 2xy menos 4y, que é um polinômio de duas variáveis reais, que nós vimos que é uma função contínua. Para calcular a derivada parcial de f em relação a x, no ponto xy, nós olharemos y como sendo uma constante e vamos derivar a função com relação a x utilizando as regras que nós vimos do cálculo 1. Então, a derivada parcial de f com relação a x é a derivada parcial dessa função com relação a x. Como a gente tem uma soma, a gente pode utilizar a regra da soma. Então, mais ainda, o 2 vezes y é uma constante. Então, 2y ele não aparece na derivada,
por ser uma constante. Da mesma forma aqui que o menos 4y. Menos 4y é uma constante em relação a x, por isso ele não aparece na derivada. A derivada de x com relação a x é 1, a derivada de uma constante com relação a x é 0. Então, o único termo que sobra é o 2y vezes 1. Então, a derivada parcial de f com relação a x no ponto xy é 2y. Agora, para calcular a derivada parcial de f com relação a y no ponto xy, nós olharemos x como uma constante e derivaremos em relação a y. Então, a derivada parcial com relação a y dessa função, eu posso utilizar a regra da soma. Então, eu vou derivar essa função e somar com a derivada dessa com relação a y. 2x é uma constante em relação a y, então ele não aparece na derivada. Menos 4 também é uma constante com relação a y, então ele não aparece na derivada. Então aqui fica a derivada de y com relação a y, que é 1, então sobra o termo 2x, e aqui novamente a derivada de y com relação a y é 1, sobra o termo menos 4. Então a derivada parcial de f com relação a y, calculado no ponto xy, é 2x menos 4. A título de exemplo, a calculada parcial de f com relação a x no ponto 1, 1, então eu tenho que substituir o x e o y por 1 nessa expressão. Dá 2. A derivada parcial de f com relação a y no ponto menos 1, 1, eu tenho que substituir nessa expressão o x por menos 1 e o y por 1, que é menos 6. Para o próximo exemplo, vamos considerar a função z é igual a arco tangente da soma dos quadrados de x e y. Então, para calcular dz dx, a gente vai olhar y como sendo uma constante e derivar com relação a x. Aqui eu tenho uma composição de função. É o arco tangente calculado na função x² mais y². Então aqui nós devemos utilizar a regra da cadeia. Então eu vou derivar o arco tangente, que é 1, sobre 1 mais o argumento, e depois eu vou derivar o argumento com relação a x. A derivada parcial em relação a x de x² mais y² são 2x, que multiplica a derivada do arco tangente. Então a derivada ΔZ ΔX é 2x sobre 1 mais x² mais y². Reparem que aqui a gente não utilizou a notação de qual ponto que a gente está calculando. Da mesma forma que aqui a gente está simplesmente chamando essa função da variável ΔZ ΔX. Agora, com relação a y, é uma coisa semelhante. Então, aqui a gente vai utilizar a regra da cadeia. Primeiro eu vou derivar o arco tangente. A derivada do arco tangente é 1 sobre 1 mais o argumento do arco tangente, vezes a derivada do argumento com relação a y. Então fica x² mais y², derivado com relação a y. O x² é uma constante, então esse termo vai dar 0. A derivada do y² com relação a y são 2y. Então, ΔZ ΔY é 2y sobre 1 mais x² mais y². No próximo exemplo, a gente vai considerar a função f de xy é igual à integral definida de 0 a cosseno x menos 2y² cosseno t dt. Para facilitar nossa vida, a gente vai chamar de g de u a integral definida de 0 até u de cosseno t dt e de h de xy o cosseno x menos 2y², que é justamente essa função. Com a definição de g e de h, a gente nota que a f é a composição de g com h. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, qual que é a derivada da g? A derivada da g é o cosseno
calculado em u. Então, a g' de u é cosseno de u. E aqui, como que nós temos uma composição de funções, nós vamos utilizar a regra da cadeia. Então, para calcular a derivada parcial de f com relação a x, utilizando a regra da cadeia, é a derivada de g calculada no ponto h de xy vezes a derivada parcial de h com relação a x calculado no ponto xy. A derivada parcial de g calculado no ponto h de xy é o cosseno, que é a derivada da g, calculado em cosseno x menos 2y². A derivada parcial da h com relação a x é a derivada da função cosseno x menos 2y. Menos 2y² é uma constante em relação a x. Então a gente vai ter que derivar o cosseno x. A derivada do cosseno x com relação a x é menos seno de x. E uma coisa análoga à derivada parcial de f com relação a y. Novamente vamos utilizar a regra da cadeia. Vai ser a derivada parcial a derivada de g calculado em h de xy, que novamente é o cosseno, calculado em cosseno de x menos 2y², vezes a derivada parcial da h em relação a y, calculado no ponto xy. Então, cosseno x é uma constante em relação a y, a derivada parcial em relação a y vai ser zero, e a derivada parcial de menos 2y² com relação a y são menos 4y, que é o que aparece aqui. No próximo exemplo, a gente vai considerar a função f dado por x² menos y² sobre a soma dos quadrados de x e y, quando xy é diferente do ponto 0, 0, e o valor da função é zero calculado no ponto 0, 0. Essa função ela muda de definição justamente no ponto 0, 0. Em todos os outros pontos, a gente pode empregar as atitudes que nós vimos no exemplo anterior. Mas no ponto 0, 0, a única forma de calcular as derivadas parciais são através da definição de limite. Então, para calcular a derivada parcial de f com relação a x no ponto 0, 0, a gente vai fixar o y como sendo igual a zero e a gente vai olhar como que a função fica. Então, a f de x0, que é? A gente vem aqui, o y é igual a zero. Se o x for diferente de zero, vai ficar x² sobre x², que é x. Então, se x é diferente de zero, essa função vale x. E se x é igual a zero, como que o y é zero, eu estou no ponto 0, 0 e a definição da função é zero. Então, a função vale x quando x é diferente de zero e vale zero quando x é igual a zero. Então, em todo caso, a f de x0 é igual a x. A derivada parcial de f com relação a x no ponto 0, 0 vai ser a derivada da função x calculada no ponto 0. A derivada da função x é identicamente igual a 1 em qualquer ponto. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0 é 1. Vamos aplicar agora a mesma ideia para a derivada parcial em relação a x no ponto 0, 0. A y, desculpe, no ponto 0, 0. Então a gente vai fixar o x igual a zero e vai olhar a função f de 0y. Então a função f de 0y, como que o x está assumindo o valor zero, é menos y² dividido por y² é igual a menos 1 quando y é diferente de zero. Quando y é igual a zero, a gente está no ponto 0, 0 e a função vale zero. Então, a função h de y, que é a função f de 0y, ela não é contínua em zero. Então, ela não é diferenciável em zero. Então, a derivada não existe. O h' zero não existe. Então, a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0 não existe. No próximo exemplo, a gente vai considerar a função f de xy dado por essa expressão quando xy é diferente de 0, 0 e por 0 quando y é 0, 0, quando xy é 0, 0. Então, novamente, para calcular as derivadas parciais no ponto 0, 0, a gente vai ter que usar a definição.
porque justamente no ponto 00 ela muda a regra da função. Então, fixado y igual a zero para calcular a função, a derivada parcial com relação a x, a gente tem que observar aqui que é a função f de x0. Então, a função f de x0 é zero quando x é diferente de zero, e no ponto 00, que significa que o x é zero, ela também vale zero. Então, a gente tem a função identicamente nula. A f de x0 é a função igual a zero para todo x. A derivada dessa função é o próprio zero. Então, a derivada parcial de f com relação a x, o ponto 00 é o zero. Nós vamos utilizar a mesma ideia para calcular a derivada parcial de f com relação a y. Então, a gente vai fixar o x igual a zero e vamos estudar a função f de 0y, que é zero quando y é diferente de zero e também é zero quando y é igual a zero. Então, novamente, a gente tem a função identicamente nula. Então, a derivada parcial de f com relação a y no ponto 00 é igual a zero. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.